De volta com o Bandeirantes Acontece e falando de algo que eu tenho certeza que de alguma forma você já percebeu, te afetou e te deixou chateado. O preço das corridas por veículos de aplicativo. Por que estão tão caras, hein, nesse período do ano? A Beatriz Beirute traz as informações aqui pra gente. Fala, Bia. As corridas de carro por aplicativos estão mais caras neste fim de ano em São Paulo. Usuários percebem um aumento desde os últimos dias de novembro. Nos aplicativos Uber e 99, as mesmas rotas nos mesmos horários de outras épocas do ano estão custando mais que o dobro. Eu tenho o costume de pegar diariamente para se locomover para o metrô mais próximo. Em dias normais eu chego a pagar 15, 16 reais em torno. Porém, no mês de dezembro, chegaram alguns dias até a ser 30, 35 reais alguns dias. Pedi algum carro de aplicativo para ir pro trabalho, geralmente saía umas 6h30, 7 horas da manhã e conseguia pagar ali 20, 25 reais para fazer um trajeto de 20 minutos. E desde o final de novembro, eu já cheguei a pagar, nessa época do ano, 35 reais para fazer o mesmo trajeto no mesmo horário. A tarifa cobrada pelos aplicativos é dinâmica, ou seja, os preços são ajustados em tempo real com base em alguns critérios, como a demanda, por exemplo. A Giovana Bauso faz o mesmo trajeto de casa para o trabalho, que leva cerca de 20 minutos todos os dias. Até novembro, ela pagava um valor entre 20 e 25 reais, mas agora pode chegar a custar até 50 reais. Muito surreal, uma forma que me deixou até um pouco frustrada, porque para uma pessoa que conta todo o seu salário e reserva uma parte para esses carros de aplicativo, pensando na minha rotina, na logística da minha rotina, pude perceber ali um aumento significativo nos valores conforme esse ano foi passando. Já os motoristas de aplicativo têm opinião dividida. Alguns afirmam que o repasse feito pelas empresas continua o mesmo, apesar do valor mais alto das corridas. Outros dizem que faturam mais no fim do ano. Nessa dinâmica que tem os aplicativos de cobrar um pouco mais as passagens, isso com certeza chega para nós. Aumentou a demanda, então, consequentemente, aumenta o valor das corridas. Mas o valor passado para nós, motoristas, continua o mesmo. Corridinha aí de 20 minutos, que ela para custar 30 reais, pagando 80 conto. Tem hora que eu até estranho o valor das corridas. A Prefeitura de São Paulo, por meio do Procon Municipal, enviou uma notificação às empresas de transporte por aplicativo, cobrando uma explicação sobre o aumento dos preços. A coordenadora de defesa do consumidor do Procon paulistano afirma que as reclamações aumentaram. Para Cristiane Pereira, a cobrança pode ser considerada abusiva dependendo da situação. Não há uma contraposição à questão da precificação dinâmica, né? Há a necessidade de que ela seja transparente, né, e proporcional à variação da demanda. Então, quando tem uma elevação injustificada, sem critérios claros e razoáveis, ou quando explora a vulnerabilidade do consumidor em situações específicas onde o transporte é urgente, né, para o consumidor, aí pode se configurar um preço abusivo. O passageiro que não concordar com o valor cobrado na corrida pode solicitar a revisão de tarifa, que funciona como um recurso dentro dos aplicativos. A crítica de teatro Kira Piscitelli ficou assustada com uma corrida que ficou R$ 40 reais mais cara durante o trajeto do que o preço apontado pelo aplicativo no momento do pedido. Ela acabou conseguindo o estorno do valor adicional. Vai ali no preço final, que o aplicativo te mostra na aba de corridas, clique em ajuda, faz um textinho de contestação do porquê que você está contestando aquilo. Eu normalmente, nesses casos, tenho escrito que o valor tem saído ainda maior do que o dinâmico previsto. Quando não tem trânsito eu coloco e normalmente dá certo. Eles olham ali a rota do motorista e você tem o reembolso ressarcido ou na sua forma de pagamento ou dentro do próprio Pay do aplicativo. Em nota, a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, que representa as plataformas de transporte por aplicativo, afirma que os modelos de negócio buscam equilibrar as demandas dos usuários por viagens com a oferta de motoristas circulando. O valor das corridas varia conforme alguns critérios. São eles: tempo e distância do trajeto, tipo de veículo e nível de demanda em cada local e horário. Com isso, segundo a Mobitech, podem existir alguns ajustes dinâmicos nos preços para manter o equilíbrio e a competitividade no mercado. Valeu, Bia. Ajuste dinâmico é o seguinte, acabei de calcular e está sendo mais rápido para chegar em casa. Tem sido mais rápido para chegar em casa porque no caminho tem menos trânsito. E aí eu fiz um cálculo aqui porque, malditamente, hoje não estou de carro, né? E essa corrida custa normalmente R$ 35. Num dos aplicativos grandões,
tá R$60 e no outro tá 58. De 35 para 58 e R$60, porque eles entendem que tem essa demanda. A demanda é conforme a vontade de quem oferece o serviço, viu, Zé? Pelo menos me dá essa impressão. O motorista, acho que definiu e resumiu toda a ópera, porque ele disse o seguinte: a demanda aumentou, então os preços aumentaram, mas os motoristas continuam recebendo a mesma coisa. Pois é. Então fica claro, inclusive, os liberais, tanto da oposição quanto do governo, né, que gostam de declarar loas ao chamado empreendedorismo e querem convencer, inclusive, os trabalhadores que eles são empreendedores individuais, né, livres. E, na verdade, trabalham para empresas. Trabalham para empresas. E, mais do que isso, mesmo a dita liberdade, que é relativíssima, né, porque o sujeito precisa de pelo menos um número de horas para que ele tenha um sustento, mesmo essa dita liberdade, ela só existe em razão da imensa oferta de força de trabalho. Então a empresa conta com tal oferta de força de trabalho que ela pode liberar o horário de trabalho. Cada um trabalha quando bem entende. Mas isso não é liberdade econômica, né? E, portanto, não é liberdade pessoal. Então essa frase resume: aumentaram os preços, porque a demanda cresceu, sabem que as pessoas precisam, muita gente vai pagar, uma boa parte não vai se recusar a pagar, mas os motoristas recebendo a mesma coisa. É isso aí. E só para lembrar, esse cálculo aqui que eu fiz, normalmente quando dá 5 horas muda, aumenta.